Tá, é um assunto que não cai tanto, assim, não gosta tanto assim dele, mas ele é muito importante para outros assuntos. Para a gente ter base para, por exemplo, ter equilíbrio. Né? Equilíbrio é um assunto que pega bastante. Assim, ele pode ser muito difícil e pode ser muito complicado. Eu acho que é um dos que tem mais variação assim, da dificuldade no Enem. Então a gente precisa ter uma base boa para a gente conseguir resolver todo tipo de questão. Então, cinética química. E a cinética tem muito a ver também com energia. Por isso que a gente vê primeiro termoquímica, e a gente fala muito de energia para poder entender a cinética. Então, esses três assuntos que a gente está vendo agora, eles são uma sequência. Se você vê separado, você não vai entender. Vai ficar perdido as coisas, sabe? Então, por isso que é importante ver pelo menos esses três nessa ordem. Tá, então, o que a cinética fala pra gente? Ela tá falando que a ação precisa ser efetiva. Então, como que eu vou fazer uma reação ser efetiva? Eu preciso ter colisões efetivas e uma quantidade de energia suficiente para eles conseguirem, para eu conseguir quebrar a ligação antiga e formar outra. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho H2 e F2. Eles colidem de forma que a superfície de contato deles está o suficiente para eles conseguirem se ligar de uma forma diferente do que estava antes e com energia o suficiente para poder quebrar essas ligações aqui e formar outras aqui. Aí o que eu vou ter depois? Eu vou ter HF. Então, isso é a base da cinética. Você precisa ter choques efetivos e da energia suficiente. E essa energia, para chegar aqui ó, no complexo ativado, a gente chama de energia de ativação. Então, se eu fosse colocar aqui, ó, a energia dos reagentes é o E1, está escrito ali no desenho. O complexo ativado está no E2, aqui bem nesse pico aqui do E2. Aí tudo isso aqui, ó, tá, vou falar mais alto. Então, todo esse pedaço aqui, ó, é energia de ativação. É energia que as moléculas precisam para chegar no complexo ativado para poder passar para os produtos. Deixar de ser reagente e passar a virar produto. E aí depois a gente tem o E3. Só que a energia de ativação, ela precisa atingir, ela para você ter a reação. Só que depois você gasta ela de novo, mesmo se a reação for ao contrário aqui. Então, na hora que a gente for calcular o ΔH da reação, a gente não precisa levar em conta esse E2. Vai fazer só E3 menos E1. Igual a gente fazia antes lá em termoquímica, produto menos reagente. Aqui eu vou perguntar um negócio para vocês. Eu até apaguei aqui, ó, porque estava escrito. Essa reação aqui é o quê? Exotérmica ou endotérmica? Deixa eu ler isso. Isso. Ela é exo porque os produtos têm menos energia que o reagente. Então, essa reação aqui num tubo de ensaio, quando a gente encostasse a mão, estaria quente. Tá. Eu falei tudo aqui que precisava nesse slide. E aí a gente tem também fatores que vão estar influenciando no caminho da reação. Isso aqui a gente chama de caminho da reação. Então, a superfície de contato, como eu falei. Então, por exemplo, eu quero colocar um ácido numa barra de metal.
e não pode, por exemplo, uma barra de ferro e pó de ferro. Então, eu tenho a ferro e HCl, mesma reação, né? Só que um é barra, o outro é pó. Qual que vai ser mais rápido? A barra ou o pó? Ficou meio esquisita, mas vocês entenderam. Qual a reação que vai ser mais rápida? O pó. Ele tem mais superfície de contato. Os grãos ali, né, são bem pequenininhos. O ácido na barra vai ter contato só com onde a gota estiver encostando na barra, mas a barra é grande em relação à gota de ácido que você pingou. Então, mais superfície de contato, a reação mais rápida. O catalisador. O catalisador vai ser uma substância que ele vai agir ali na reação, ele não vai alterar, tipo, os produtos da reação. Ele vai mudar o caminho da reação. E quando ele... A diferença que vai ter do caminho da reação sem catalisador e com catalisador é a menor energia de ativação. Então, tá vendo aqui, ó, nesse gráfico? Com o catalisador, a energia de ativação é pequenininha. Sem catalisador, a energia de ativação é bem maior. Então, o catalisador facilita a reação de acontecer, porque você precisa de menos energia para começar a virar produto. Tá? Então, quando eu falei assim, mudou o caminho de reação, é porque... E geralmente vocês devem ter escutado que o catalisador diminui a energia de ativação. A maneira mais certa de falar é que ele muda o caminho da reação. Mas a consequência disso é que ele vai diminuir a energia de ativação. É que tem outras substâncias que elas podem fazer o contrário, podem ser diminuir mais ainda que um catalisador, diminuir ficar só um pouquinho assim, de energia de ativação. Tá, mas vocês vão ver até uma questão para nem que eles falam direto, tipo assim, diminuir a energia de ativação. Beleza? E a temperatura. A temperatura vai ser muito relativa. Depende se a reação é exotérmica ou endotérmica. Se a reação for exotérmica, vocês acham que vai ser melhor para ela aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Exo. Eu preciso fazer o que com a temperatura? Aumentar ou diminuir para favorecer essa reação? Isso, precisa diminuir. Por que tem que diminuir? Porque a exotérmica ela precisa liberar calor para o meio. Se o meio já estiver muito quente, fica mais difícil para ela liberar calor. Né? Não seria natural de sair calor de onde está acontecendo a reação para o meio mais quente que ela. Então, você reduzir a temperatura vai favorecer uma reação exotérmica. E a endotérmica vai ser o contrário. Vou mostrar aqui meu endo. A endo vai ser o contrário. Que a endo precisa absorver calor, então precisa estar quente em volta dela para ela poder conseguir acontecer, né? Então, agora a gente vai analisar esse gráfico aqui, ó. A gente tem... Vamos analisar primeiro o eixo X, ó. A gente está falando que a energia das moléculas, e o eixo Y é o número de moléculas. E cada curva representa uma temperatura. Então, se eu pegar a curva 1, a gente tem aqui um monte de molécula, só que numa energia pequena, tá vendo que está próximo do zero? E esse AT aqui, ó, AT, é a energia de ativação. Quando a curva 1 chega na energia de ativação, tem bem menos moléculas que estão com essa quantidade de energia. Já na temperatura 2, ela tem o pico dela na energia de ativação. Vou fazer de outra cor para ficar mais claro aqui. O pico dela é aqui, tá vendo? Então, ela tem mais moléculas com a energia de ativação.
que é o contrário da temperatura 1, que tem menos moléculas que estão com a energia de ativação, que podem começar a virar produtos. E a temperatura 1 é menor que a temperatura 2. Então, com esse gráfico aqui e com o que a gente acabou de falar, vocês acham que essa reação ela é o quê? Ela é endo ou iso? A reação desse gráfico. Não, gente, olha só. Eu preciso ter muitas moléculas com energia de ativação, com energia suficiente para eu começar a virar produto, que é a energia de ativação. Então, vocês têm que pensar o quê? Ela tem poucas moléculas com a temperatura menor e mais moléculas com a temperatura maior. Então, se eu aumentar a temperatura, eu tenho mais moléculas na energia de ativação, qual temperatura que é melhor, a maior ou a menor? A temperatura maior vai ser melhor, não é? Porque eu vou ter mais moléculas que estão prontas para começar a reagir. Então, se eu aumento a temperatura e a reação é favorecida, então é uma endotérmica. Vocês entenderam? Sim. Então, essa reação é endo. Então, é como se você tivesse feito dois experimentos. Você fez um experimento com a temperatura, vamos supor, 20 graus. E aí, você fez esse gráfico. Aí você fez um outro experimento da temperatura 50 graus. Aí você desenhou esse gráfico. Então, você percebeu que uma temperatura maior, você tem mais moléculas atingindo essa energia. Então, provavelmente, se você fizesse, tá, vamos estar em 70 graus, você teria um gráfico, um pico maior ainda aqui, perto da energia de ativação. Tá, então, pressão e concentração dos reagentes. Isso a gente vai ver, principalmente pressão, a gente vai ver melhor em equilíbrio. Pressão está ligado a gases. Tá, e aqui a concentração dos reagentes é tipo assim, você concentra mais os reagentes, você vai ter mais mols por litro, então vai ficar mais fácil de reagir. Okay? Então, o que a gente vai ver muito aqui, pressão a gente não vê tanto, mas esses daqui são bem recorrentes. Esses conceitos aqui. E esse aqui a gente vai ver mais na hora que a gente estiver fazendo contas. Então, agora a gente precisa calcular a velocidade, né? Então, a gente tem velocidade média e instantânea. A velocidade média é muito parecida com a que vocês calculam lá na cinemática, né? Lá em física. Então, se a gente pegar uma equação genérica aqui, né, considerando que o Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Dzinho são os números de mols no balanceamento, para a gente calcular a velocidade da reação, a gente vai fazer o delta da concentração de A dividido pelo Azinho vezes delta T, e vai pôr menos porque ele é reagente, ó.
Então, reagente diminui a concentração e produto aumenta a concentração. Tá? E aqui pode ser dado em mol por litro por minuto, ou pode ser mol por litro por segundo, depende dos dados que o exercício te dá. E a velocidade instantânea, aqui a gente vê isso, é como se você diminuísse muito o intervalo do ΔT, tipo, para ele ser um tiquinho de nada, para você calcular a velocidade num ponto. Só que para a gente fazer isso, a gente teria que derivar. E derivar a gente só vê no ensino médio. Quer dizer, a gente vê só na graduação, né, no cálculo 1. Então, a gente tem uma lei, a lei da ação das massas, para ajudar a gente a fazer isso. E a gente vai ver isso no próximo slide. Então, agora nesse slide aqui, ó, eu quero que vocês me ajudem a analisar esse gráfico. Por esse gráfico aqui, ele é muito comum para vocês tirarem dele os intervalos. Tem uma questão que a gente vai fazer que tem um gráfico desse tipo. E tirar dele aqui o intervalo e calcular a velocidade média. Então, você vai... O exercício vai te falar assim, calcula a velocidade média nos primeiros 50 segundos, que é o que a gente vai fazer. Ou a velocidade média nos últimos 50 segundos, nos últimos 100 segundos. Aí você vai pegar um pouquinho nos últimos 100 segundos, você pegaria isso aqui. E aí ele falaria assim, a velocidade média do N2 ao 5. Aí você vai pegar esse intervalinho bem pequenininho aqui de concentração, dividir por 100. E agora eu quero que vocês me ajudem a ver como que eu vou montar a reação a partir desse gráfico. Primeiro eu quero que vocês falem para mim quem que seria o reagente ou os reagentes. Então, tá aqui ó, os compostos. Qual desses três aqui que é o reagente ou os reagentes? Isso. O azul é o reagente. Vou escrever aqui em cima. Então, N2O5. E aí, o NO2 e o O2 são produtos. Então, agora a gente vai balancear. Então, aqui tem 2 N nos reagentes, então eu preciso de 2 aqui. E agora eu fiquei com 4 mais 2, 6. E aqui eu tenho 5, então eu vou pegar meio aqui. E aí eu vou ficar com 4 mais 1, 5. Então tá balanceada agora a minha reação. Então, agora eu quero que vocês observem também, ó. Tá vendo que aqui é 1, 2 e meio. Então, tá vendo? Olha só, se eu pegar os produtos. Eles estão partindo do zero. Lembra? Sempre. Quando eu tiver um gráfico assim, de concentração por tempo, produto sempre sai do zero. Sempre. Não tem como você começar uma reação que já tinha produto lá. Não existe isso, tá? Então, sempre um gráfico de concentração por tempo produto começa do zero e o reagente vai começar. Se você pegou, por exemplo, aqui, ele pegou 200 mol por litro de N2O5. Então, o ponto inicial seu é 200 mol por litro. Vai ser sempre assim. Então, se o exercício te falou, eu peguei 100 mol por litro do reagente, então você vai marcar lá 100 mol por litro. Ficaria aqui no caso. E outra coisa que dá pra gente olhar é a influência do balanceamento. Então, por exemplo, produto. O NO2, tá vendo que ele tá variando muito mais rápido do que o O2? Porque o NO2, o balanceamento dele é 2. E o O2, o balanceamento dele é meio. Olha como é que ele tá bem mais baixinho, ele varia muito mais devagar.
E a mesma coisa para o N2O5, né? Ele está ao contrário. E se a gente rebatesse ele, né, espelhasse para ficar mais claro para a gente veria que ele está variando mais do que o O2 e menos do que o NO2, porque o balanceamento dele é 1. Então, esse gráfico ele tem que estar condizendo com a sua reação no seu balanceamento também. Vocês entenderam? O Enem gosta muito de gráfico. Ele poderia muito bem dar um gráfico desse para vocês e pedir aí uma reação. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá, então, agora como que a gente faz para calcular a velocidade instantânea? Que é que a gente vai precisar usar depois no equilíbrio. Vamos pegar na mesma reação genérica que a gente tinha lá, a gente vai pegar só para os reagentes. A gente vai ter que V vai ser igual a K, que é a constante, da concentração de E elevado a X, vezes a concentração de B elevado a Y. E aí X vai ser a ordem da reação em relação a A, e Y a ordem da reação em relação a B. E aí, substâncias sólidas e líquidas puras não vão entrar na lei da ação das massas. Então, se eu tiver um metal, se eu tiver, por exemplo, água, você não precisa nem escrever. Mesmo que eles sejam reagentes, você não precisa nem escrever, que eles não vão interferir. E se a reação for elementar, a gente vai ter que a ordem vai ser igual ao balanceamento daquele reagente. Então, por exemplo, nessa reação, o X vai ser igual a A e Y vai ser igual a B. Então, ou o exercício vai te falar que aquela reação é elementar, ou ele vai te dar a lei da reação. Ou então ele vai te dar essa tabelinha aqui, que a gente vai aprender como que a gente acha a lei da reação por ela. E aí tem uma outra questão, que é quando a gente tem várias etapas de uma reação. Então, se eu tiver várias etapas que são todas lentas, ou todas rápidas, ou todas muito lentas, ou todas muito rápidas, elas têm mecanismos comuns. E a lei da reação, a gente vai pegar da reação global. Então, na reação lá que você somou todo mundo e deu a reação global, você vai fazer a lei da reação por ela. Mas quando eu tiver, tipo assim, uma reação que é a mais lenta, você vai pegar a lei da ação das massas por ela. Porque a reação mais lenta é a que vai ditar o ritmo da reação global. Então, se eu tenho várias reações e todas são rápidas, mas tem uma que é muito lenta, pô, eu tenho que considerar ela. Não adianta se eu consigo fazer todas as reações em, sei lá, 10 minutos e a outra demora 10 horas para acontecer. E aí eu só levo em conta as que levam 10 minutos. Eu preciso levar em conta que demora mais. É ela que vai fazer mais diferença. Né? Pô, 10 minutos em relação a 10 horas é muito pouco. Se a gente estiver comparando. Então, guardem isso aqui. A lei será da mais lenta. A mais lenta dita o ritmo de todo mundo. Então, agora para a gente achar a lei da reação por essa tabelinha aqui. A gente não tem nem a reação, a gente não sabe nem os produtos, porque não interessa para a gente aqui. A gente precisa achar a ordem da reação, então a gente quer o X e o Y, e a gente quer também o K.
E ele também não falou pra gente se a reação é elementar ou não, porque também não ia fazer diferença, a gente não tem reação balanceada. E aí, como que a gente vai fazer? Então, ele deu pra gente experimento 1, 2 e 3. E as concentrações dos dois reagentes em cada um dos experimentos e a velocidade de cada um deles. Então, eu vou analisar primeiro o H2. Eu vou achar dois experimentos que o H2 está variando de um para o outro e o NO não está. Por exemplo, o 1 e o 2. A concentração de H2 está variando do 1 para o 2 e a concentração de NO não está variando, tá vendo? Então, esse intervalo aqui que eu estou olhando, eu posso avaliar, ele está certo. Então, eu tenho que daqui para cá, eu multiplico por 2. Para sair do 0,1 e ir para o 0,2 eu tenho que multiplicar por 2. E aí, na velocidade, para ir de 1,23 para 2,46, eu também multiplico por 2. Então, agora eu preciso saber quanto eu tenho que elevar 2 para dar 2. Tem que ser 1, né? Então, aqui o N vai ser 1. A gente tem que V igual a K vezes H2 elevado a 1. Agora a gente vai analisar a concentração de NO. Então, agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Pegar um intervalo que a concentração de NO varia, mas a concentração de H2 não varia. Então, agora eu vou analisar o 2 e o 3. Então, ó, o 2 e o 3. A concentração de NO está indo de 0,1 para 0,2 e a concentração de H2 continuou 0,2, ó. Esses dois aqui. Então, tá ok meu intervalo. O que não estaria ok, por exemplo, é você pegar o 1 e o 3. Porque no 1 e no 3, a concentração de NO e de H2 estão variando. Então, você não vai poder comparar. Tipo assim, você tem que estabilizar um parâmetro para você analisar só o outro parâmetro. Não tem como você estar variando os dois, você não vai saber quanto que aquele parâmetro está interferindo na sua velocidade final. Então, eu vou ver agora quanto que eu preciso multiplicar para ir de 0,1 para 0,2. Eu vou multiplicar por 2. Agora vamos analisar a velocidade. Quanto que eu preciso multiplicar 2,46 para chegar em 9,84? Gente, 4. Isso. Então, agora eu vou ver quanto que eu tenho que levar 2. Eu vi aqui y. Quanto que eu tenho que levar 2 para chegar em 4. Então, 2 elevado a y tem que ser igual a 2 elevado ao quadrado. Então, y vai ser 2. Então, eu vou ter que o NO está elevado ao quadrado. Então, a reação é de ordem 2 em relação ao NO e de ordem 1 em relação ao H2. A gente não pode afirmar que isso aqui é o balanceamento, porque a gente não tem se a reação é elementar ou não. E agora, para a gente achar o K, é só substituir, pegar aqui uma linha e substituir os valores se a gente acha o K. Tá, eu vou pegar a segunda linha. Então, a gente tem 2
2,46 vezes 10 a menos 3 igual a K vezes 0,1 elevado a 1 vezes 0,2 ao quadrado. Então, a gente tem que K vai ser 2,46 vezes 10 a menos 3 dividido por vai ser 0,1 vezes 0,2 ao quadrado. Vai dar 4 vezes 10 a menos 3. Dois vírgula 46 dividido por 2,46 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 3 ser 0,615. Então, a lei final a gente tem que vai ser 0,615 vezes a concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de NO elevado ao quadrado. Então, a gente consegue todas as informações a partir de uma tabelinha dessa daqui. Pode ser que caia uma tabelinha dessa. Mas o mais comum do Enem cobrar de cinética são questões conceituais, tipo, quais os fatores que interferem na velocidade da reação? Então, eu acredito que também possa cair gráfico, porque eles gostam muito de gráfico. E eu não apostaria nesse tema, para ser sincera. Assim, esse tema com certeza cai. Eu acho que esse seria um dos temas que eles falam assim, esse a gente não vai cobrar. Porque ele está meio implícito no equilíbrio que eles já gostam de cobrar mais. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Até sexta. Às sexta a gente faz aquela questão que faltou e as questões que estão aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no PDF, está lá no Classroom. Se quiserem adiantar e resolver. Ok? Também já postei a lista de exercícios, então quem tiver dúvida da lista pode me mandar. Vocês podem sempre me mandar, gente. Eu só peço que, assim, me manda com um pouquinho de antecedência, senão eu não consigo resolver ela e escanear, ok? Então, eu já vou postar também a próxima aula, que é de equilíbrio. A gente também vai ter 2 aulas, 2 semanas seguidas de equilíbrio. É um assunto bem extenso. Beleza? Então, boa noite, boa aula. Até sexta.